Bora? Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma conversa afinada. Nós temos todas as segundas-feiras às 15 horas e eu sou o professor Paulo Paraguaçu, professor da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Trabalho com a musicalização até o curso de licenciatura e bacharelado, e essa conversa nós temos feito com alguns componentes do coro Curumins, que é um dos coros que eu trabalho na Faculdade de Música. Então, tem sido um momento de uma conversa interessante com convidados importantes, especiais, e já estou muito feliz por a Viviane, de imediato, ter aceito o convite nosso de estar aqui conosco hoje. E eu moro em Vitória, no Espírito Santo, como eu disse para vocês, o coro Curumins, que está junto comigo, alguns deles sempre às segundas-feiras, são meninos de 10 a 15 anos que fazem parte desse coro e participam comigo dessa conversa afinada. E, como eu disse para vocês, hoje está conosco a professora doutora Viviane Louro, ela é de Pernambuco. Eu vou pedir para que ela se apresente, por favor. Às vezes a gente não gosta de se apresentar, mas para eu não correr o risco de esquecer alguma coisa, eu peço, por favor, que a professora Viviane se apresente para nós e muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Logo depois que ela se apresentar, eu tenho algumas perguntas para fazer e a gente vai caminhando nessa dinâmica dessa tarde. Tá bom. Olá, obrigada primeiramente pelo convite, né? Tenho feito bastante live, é bem legal poder trocar com as pessoas, né? Enfim, a gente sempre aprende muito conversando com as pessoas e me interessa, e fico muito feliz de ver cada vez mais as pessoas interessadas nesse tema da neurociências, isso é bem bacana. Então, a minha formação é na área de música, eu sou bacharelado em piano, eu também tenho curso técnico em piano lá na Fundação das Artes São Caetano, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, na verdade, né? Eu estou em Recife há 4 anos, mas eu sou de São Paulo. Lá eu me formei na fundação, depois eu fiz bacharelado em piano, aí eu fiz um mestrado em educação musical na Unesp, aí eu trabalhei um tempão, assim, e depois de 10 anos, mais ou menos, que eu terminei o mestrado, eu fui fazer o doutorado em neurociências na Unifesp, ali na Faculdade Paulista de Medicina, né? E fiquei lá 5 anos fazendo doutorado, mas eu já estudava a área de neurociências há uns 5, 6 anos antes, mas estudava por conta. E aí resolvi fazer o doutorado. E no doutorado eu pesquisei sobre educação musical e autismo pelo viés da neurociências, né? E foi uma pesquisa muito bacana. Eu já trabalhava com a área de inclusão, sempre trabalhei com pessoas com deficiências, todo tipo de patologia, doença mental, transtornos psiquiátricos, com a educação musical. E aí fui juntar neurociências com toda essa bagagem que eu já tinha. É basicamente essa a minha formação. E aí há 4 anos eu passei no concurso e estou aqui na UFPE como professora do departamento de música. Viviane, eu tenho alguns livros que você escreveu que são muito bons e eu sei que você faz um projeto interessante na Universidade Federal. Inclusive, eu assisti uma entrevista sua com mais 2 profissionais numa TV de Pernambuco e você falou sobre, antes de eu começar as perguntas, queria que, se fosse possível, você falar sobre esse projeto, que eu achei maravilhoso e de uma grandiosidade pelo o cuidado dos alunos que você tem nesse projeto, que você criou. Então, na verdade, esse projeto já tomou mais corpo e agora nós instituímos uma comissão na UFPE. Deixa eu explicar rapidamente. É um projeto, ele existe ainda, ele chama ProBem do CAC. CAC é onde fica o departamento de música, que é o Centro de Artes e Comunicação, então a gente chama de CAC. E aí, o que eu percebi desde que eu entrei na universidade? Que tem um grande número de alunos adoecidos, né? E um índice de suicídio, de tentativa de suicídio, inclusive de aluno desistindo dos cursos, não só de música, música inclusive é um dos menos adoecedores, né? Medicina, engenharia, física,
Nossa, esses cursos, assim, é bem pesado, né? E tem um índice muito grande de suicídio. Lá a gente até brinca, apesar de ser muito grave, que tem o suicidódromo lá, né? Que fica em cima fica no Cefish, que é o Centro de Filosofia e Psicologia. Olha só que interessante. O pessoal sobe até o último andar, lá no 15º, acho, andar, e se joga de lá de cima. Então, todo mundo que vai se matar na Federal sobe nesse lugar e se joga de lá, entendeu? Então, é um ponto de suicídio mesmo, e é muito louco, porque é bem em cima do prédio de sociologia, filosofia e psicologia. É muito significativo isso, né? E tem prédios maiores, tem lugares mais fáceis para se matar, mas as pessoas vão ali, já virou uma coisa simbólica, entendeu? Então, quando me contaram isso, eu fiquei muito assustada, e aí eu fiquei sabendo que também tinha tido um suicídio no curso de educação, no ano anterior, no ano passado, na verdade, e que tinha tido um esfaqueamento de um aluno que esfaqueou o outro, porque teve um surto psicótico, esfaqueou o menino no meio da sala. Foi um negócio absurdo, entendeu? E aí, ouvindo muito essas histórias, eu comecei a pensar, gente, mas, né, e comecei a conversar com os alunos e vi que tinham muitos alunos da música também bem adoecidos. E aí, nessa época que eu já comecei a perceber isso, um aluno de cinema tentou se suicidar na sala de aula. Ele tomou um vidro de remédio no meio da aula e teve uma convulsão, não morreu, porque ele vomitou remédio, mas ele teria morrido. Ele tomou uma caixa de 30 Rivotril, um negócio assim. E aí, assim, a gente começou a falar, gente, é muito grave isso. E aí descobri, né, fui fuçar, conversar com outras pessoas de outros departamentos e vi que era igual em todo o departamento. E aí eu criei o ProBem do CAC, que é projeto de extensão, né, para o bem-estar da comunidade do CAC, que, enfim, visa a gente oferecer palestras, oficinas, começou com isso, mas aí cresceu depois. Nós fazemos meditação, tem meditação toda semana, e vem crescendo. Aqui teve a pandemia, né? Mas agora, antes da pandemia, a gente ia ter aula de yoga, exercício, ia ter uma série de coisas, e também tem um núcleo de acolhimento dos alunos, que núcleo, né? Na verdade, sou eu. Os alunos que estão muito mal vêm conversar comigo, e aí eu ouço tal, e encaminho para terapia, encaminho para o setor de psiquiatria, e aí estou fazendo uns intercâmbios, né? Só que disso, o que aconteceu? Eu fiz um eu fiz uma pesquisa dentro do departamento de música, com um aluno lá que queria fazer o TCC dele sobre isso, e a gente já aproveitou. E aí nós fizemos uma pesquisa para ver o nível de adoecimento, assim, de saúde mental dos alunos do departamento de música, né? E a gente conseguiu fazer esse teste com 170 alunos, que é razoável, né, em termos de pesquisa. 170, e desses 170, 49% estava muito adoecido. E aí, minha gente, metade disso, entendeu? Assim, quando eu falo muito adoecida, eu não tô falando do estresse normal do dia a dia, todo mundo é estressado, entendeu? A vida é estressante. Não, eu tô falando assim, pessoas que estão pensando em desistir da carreira, pessoas que não saem mais de casa, que desmaia na aula, que pensa em suicídio, entendeu? Desses daí, 10 alunos já tinham tentado suicídio. E a gente nem sabia disso. Então, quer dizer, diante disso, eu achei que era muito grave a situação, e comecei a conversar com outras pessoas, departamento de psicologia, e, enfim, eles falaram que estava igual em todo lugar, e nós montamos uma comissão de saúde mental. E aí, essa comissão, nós nos reunimos o ano passado inteiro, toda semana, um pessoal de alguns departamentos, professores, né? E, enfim, montamos essa comissão, e agora, no meio da pandemia, ainda mais depois dessa pandemia, vai piorar muito o nível de doença mental das pessoas, né? E aí, diante de tudo isso, essa comissão agora ela foi institucionalizada. Então, agora ela é uma comissão de saúde mental da UFPE, não é mais do CAC. E a gente vai estar trabalhando agora junto com a reitoria, já tivemos reunião com o reitor já está fazendo a documentação para estipular isso como um órgão, né, um departamento dentro da UFPE que vise justamente promover ações, fazer pesquisa nessa área de saúde mental, tentar detectar o que está acontecendo e ver como que a gente pode contribuir para que as pessoas adoeçam menos emocionalmente, né? E como que a gente pode contribuir para ter um lugar mais humanizado, digamos assim, né? Formação de professores, enfim, a gente ainda está desenhando, porque isso foi agora na pandemia, está tudo muito bagunçado com essa pandemia, né?
Então tá difícil. Mas para o ano que vem, acho que essa comissão realmente vai começar a atuar. E eu estou como presidente da comissão. Então, é isso aí. Esse é o projeto. Esse projeto, a gente percebe que antes da pandemia, os alunos já chegavam assim, e agora, durante a pandemia, acho que a tendência é piorar, né? E a gente sabe que tem alunos que chegam porque é um aluno que é pai de família, que precisa trabalhar o dia todo, e ainda precisa dar conta de todo o conteúdo da faculdade. Então, essa pressão é muito forte. Eu creio que alguns desses alunos que você recebe nesse projeto se enquadra nesse Muitos. situação, né? Tem de tudo, assim. As pessoas adoecem por motivos diferentes. E é óbvio que a gente tem que entender que o adoecimento não é a universidade que adoece a pessoa. Sim. Mas a universidade, ela é um fator mais, às vezes ela é um gatilho para as pessoas e já tem gente que entra muito adoecido, né? E aí o estresse da universidade, a pressão, a falta de tempo, gasto que se tem, aí não consegue trabalhar, não tem dinheiro, é uma série de coisas que vai adoecendo, né? Tem gente com o microfone aberto, acho que Adroaldo, isso. Então, são motivos diferentes. O que eu percebo, assim, os mais novos, eles acabam adoecendo muito por uma questão, acho que de falta de resiliência mesmo, porque é da nossa geração, né, essa geração de 17, 18 anos, que assim, o professor fala assim, olha, não gostei do seu trabalho, pronto. Aí o menino entra em depressão, tem toda uma coisa de não conseguir lidar com frustração, de não... Agora, os mais velhos, eles adoecem, às vezes, porque já vem muito cansado de muitas coisas da vida, né? E tem isso, trabalha, tem filho, tem família, e aí é muito complexo lá na música, porque, por exemplo, nós temos músicos lá que são músicos importantes, famosos, que já tocam, que já têm uma vida de músico e resolveram fazer uma graduação. Mas o cara já tem uma carreira, entendeu? E aí vem um professor e começa a tratar ele super mal, como se fosse um moleque que está começando agora. Então começa a ter essas rixas, entendeu? Essas coisas assim. E, claro, fora professores, tem professores maravilhosos lá, mas a gente tem professor que é carrasco, a gente tem professor que é cruel, que faz questão de humilhar aluno, entendeu? Isso tem em todos os departamentos. Então as pessoas adoecem por motivos muito diferentes, né? Uhum. Eu quis só justamente puxar um pouquinho desse projeto seu, porque eu achei maravilhoso quando eu conheci, nesse sentido de humanização, e porque muitas vezes nós, como professores que estamos aqui, regentes corais, professores, a gente não consegue entender qual é realmente a situação que o aluno chega para nós. Então, é interessante essa reflexão no início do que a gente vai conversar hoje sobre neurociências e música, mas que a gente também tem essa visão, né, de começar a compreender mais os nossos alunos. Viviane, o que é neurociências e onde ela pode ser aplicada? Então, vamos lá. A neurociências é uma área de pesquisa que está ligada ao estudo do cérebro. Resumindo, é isso. A neurociência estuda o cérebro. E a neurociência não é uma área só, assim, isolada. Estudo o cérebro só, ok. Mas estuda o cérebro sempre em relação a alguma coisa. Então, a neurociência está sempre associada a outras áreas, né? Então, se a gente estuda, por exemplo, se você estuda o impacto da alimentação no cérebro, então é neuronutrição, entendeu? Você vai estudar o impacto do consumo, como fazer os consumidores consumirem mais, como fazer uma propaganda de televisão, praticamente fazer uma lavagem cerebral na pessoa para comprar, aí é neuromarketing, e assim vai, né? E aí a gente tem a área da educação, que quando junta com a neurociências, vira a área de neuroeducação, que é justamente o estudo do aprendizado, de como que o cérebro aprende, né, e em relação à aquisição de conhecimento e também do comportamento em relação ao aprendizado, que é mais ou menos a área que eu estudo, ela está muito mais ligada a isso do que exatamente pesquisa na área de neurociência e música. A minha pesquisa, acho que ela é muito mais voltada para a questão do aprendizado, né, da neuroeducação, do que exatamente da neurociência e da música, entendeu? Mas é claro que eu acabo levando para o lado da neuroeducação musical, de como funciona o aprendizado de música. Basicamente isso.
Uhum. Tem um curumins que quer fazer uma pergunta para você. Faz aí. Luiz Guilherme. Oi. Tudo bom? Oi, eu sou o aluno do Paulo, do Curumins. E eu queria fazer a pergunta... Fala seu nome, Luiz Guilherme, e sua voz no coro. Se Oi? apresente. Fala que você é do coro Curumins e qual a sua voz no coro? Não tá saindo áudio, Paulo. Ah, peraí. Desculpa. Oi? Diga seu nome, é Luiz Guilherme. Você é do qual a sua voz no coro Curumins? Se apresente assim. Segunda voz do coro Curumins. Isso. Eu queria saber se a música tem uma área específica do cérebro. Tá, a gente já vai falar disso. Você quer que eu já respondo isso, Paulo? Sim. Ele está perguntando se o cérebro tem áreas específicas para a música. Né? Então, mais ou menos, não tem áreas que são só da música, mas você tem áreas que são para outras coisas, mas que também processam coisas relacionadas à música, entendeu? Então, por exemplo, nós temos regiões do cérebro que são só motoras, que processam só o movimento, né? Então, se eu vou pegar uma garrafa, são áreas do movimento que se organizam e tal. Essas áreas processam o movimento quando você vai tocar um instrumento, entendeu? Por exemplo, a área da audição, ela vai processar no hemisfério esquerdo os sons da fala, né, da língua. No hemisfério direito, ela vai estar um pouco mais ligada ao processamento dos sons não verbais. Então, nós temos, sim, áreas que são específicas, mas elas não são exclusivas da música, entendeu? Mas no cérebro, acho que a gente tem que entender que, assim, no cérebro, tudo tem área específica, entendeu? A maioria das coisas tem áreas específicas, né? A gente tem, por exemplo, uma área específica que que fica aqui no lobo frontal, em cima do olho, uma região que a gente chama de órbito frontal. Essa área é específica para filtro social e empatia. Psicopatas têm comprometimento nessa área, entendeu? Se você é uma pessoa amorosa, querida, e tiver um tumor nessa área, você pode virar um psicopata, porque se essa área não funciona, você não tem empatia com pessoas, entendeu? Então, tudo no nosso cérebro é compartimentado, digamos assim. Entendeu, Luiz Guilherme? Bom. Tem um outro curumins que quer me fazer muita pergunta para você, Viviane. Pode ir. Gustavo Jorge. Fala. Desative o seu microfone. Isso. Oi, boa tarde. Meu nome é Gustavo Jorge, eu sou da terceira voz do coro Curumins. E... Calma aí, rapidão. Tô meio nervoso. E a sua pergunta é sobre isso, né? Por que ficamos nervosos quando cantamos em público? Cantamos ou tocamos em público? Ótima pergunta. Quantos anos você tem, Gustavo? É novinho, né? 12. Que fofo, que legal, tá interessado nesse assunto. Muito bom, Gustavo. Vou te dar essa resposta. Essa é a resposta, acho que mais... É a pergunta que mais fazem para mim. Tentar ser sucinta. O que acontece? O nosso cérebro, ele vem equipado com coisas que são automáticas, com regiões que elas funcionam de forma automática. Por exemplo, se meu coração bate, é porque meu cérebro manda informação para ele bater. No entanto, eu não tenho controle disso. Eu não falo, agora eu quero que meu coração pare de bater, né? Agora eu quero que o meu pulmão não respire mais. Não existe. Ou seja, nós temos funções que elas são automáticas, que a gente não tem a menor possibilidade de controlá-las de forma racional, ok? O que isso tem a ver com o nervoso? Existe uma função chamada sistema simpático, que é um sistema justamente que está ligado ao sistema de alerta. O sistema de alerta são áreas específicas lá do nosso sistema nervoso, no cérebro, que ele aciona sempre que a gente se sente em perigo, ok? E isso serve justamente para a gente se proteger do perigo, porque isso vem lá dos nossos ancestrais. Imagina os homens da caverna, eles iam lá, sei lá, no lago pescar, e quando chegava pertinho saía um jacaré, e ele assustava e saía correndo. Ele precisava sentir medo do jacaré, porque se não sentisse medo, ele ia ficar lá e ia ser comido, certo?
Então, o que acontece? O medo é a nossa emoção mais primitiva, a nossa emoção mais fundamental, e é uma emoção que vem instalada na gente, a gente você também aprende a ter medo de coisas, né? Você poderia, nunca tive medo de andar de bicicleta, aí você cai da bicicleta, quase morre, você passa a ter medo de andar de bicicleta, é um aprendizado. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, a sensação em si do medo, ela vem instalada na gente. E aí, o que acontece? O cérebro, sempre que ele se vê em perigo, ele aciona o sistema de alerta. E tem uma área bem pequenininha, fica lá no meio, que chama amígdala, que ela parece uma ervilha, bem pequenininha. E é ela que é a grande disparadora do medo, né? Então, é como se fosse um sensor. Então, acontece alguma coisa aqui fora que pode colocar minha vida em risco, a amígdala fala assim, ó, cuidado, você pode morrer. E aí vem todas as sensações, nervoso, dor de barriga, tremedeira, você perde a fala, né? Enfim, um monte de coisa. Quando a gente sente medo, a gente tem praticamente 3 reações básicas. Pode ter, que é correr, fugir, lutar ou ficar paralisado. Isso é também automático na gente. E a gente vê isso até nos animais. Tem animais que, assim, se ele sentir medo, ele te ataca. Tem outros que se sentir medo, foge. E tem outros que se fingem de morto. Não sei se vocês já viram, né? Tem alguns animais. Então, isso é na natureza. E isso está instalado na gente. Então, quando acontece de, por exemplo, você sofre um assalto, e aí tem uma pessoa que fica totalmente paralisada, não consegue nem entregar a bolsa, né? E tem uma outra pessoa que, por exemplo, pode, mesmo com o cara armado, atacar o cara. Essas reações, tanto ficar paralisado quanto atacar o ladrão, são reações instintivas. A pessoa não tomou decisão para fazer. São áreas do cérebro que agem sozinhas, entendeu? Para te proteger. O que isso tem a ver com tocar em público? Que para o cérebro, ele não sabe diferenciar essa região que é mais automática, não sabe diferenciar o que é um medo real, o que é um medo imaginário, o que é um medo legítimo, entendeu? Tocar em público não vai te matar, né? Você ter uma arma apontada na sua cabeça pode te matar. Então, tocar em público não deveria dar o mesmo medo do que ter uma arma na cabeça. Mas para o mecanismo do cérebro, que é automático, ele não diferencia. Ele entende assim, estou em risco, ponto. Aí ele aciona a amígdala. O que você vai fazer com isso, ela só serve para te deixar com medo. A decisão que você vai tomar diante daquele medo é outra história, quando você consegue pensar. O problema é que às vezes você está tão enlouquecido por causa do medo que você age de forma insana, né? Acho que todo mundo aqui já passou alguma experiência na vida que você faz uma coisa e você fala, gente, eu perdi o juízo, onde foi que eu falei com aquela pessoa? Quando eu vi, eu já estava gritando, quebrando o negócio. Tudo isso a gente faz sem ter uma tomada de decisão consciente. Então, quando você vai tocar, o cérebro entende que o professor que está te assistindo, a plateia que está te assistindo, é igual o jacaré lá do Homem das Cavernas. Ele entende assim, ó, tem um ser aqui que está me julgando e que eu estou na mão dele e que se eu fizer algo de errado, eu posso me prejudicar. Isso é um atentado à minha vida, entendeu? E aí dispara todo o negócio do nervosismo. Então, a gente não tem como controlar isso do ponto de vista assim, então na hora, pode deixar que na hora eu me controlo. Não controlo. Isso é que nem dor de barriga, entendeu? Dor de barriga assim, né? Você segura um pouquinho, mas dependendo da dor de barriga, não adianta. Ou você vai no banheiro, ou você faz na calça. Então, essa coisa do medo, do pavor, é a mesma coisa, porque ela é um instinto, ok? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Para não deixar isso vir tão forte? Primeiro, quanto mais a gente estuda, mais segurança a gente tem, né? Então, uma coisa é, eu tô indo tocar sem saber direito a música. Outra coisa é, não, eu sei que eu estudei, não tem porque eu estar desesperado desse jeito. Isso já garante um pouco. Segundo, quanto mais você tocar em público, né? Se você puder tocar em público semanalmente, e esse público não precisa ser no teatro municipal. Esse público pode ser para um amigo da tua turma, pode ser para sua mãe, entendeu? O cérebro, ele não vai diferenciar se é o professor ou se é o vizinho. Ele entende assim, tem uma pessoa me vendo, ele já vai acionar a amígdala, entendeu? Então, quanto mais você tocar para pessoas, você vai sempre ficar nervoso, mas aí sempre, de tanto exercitar isso, o seu cérebro começa a entender que você não morre nessa situação. E aí ele diminui o nível de disparo da amígdala quando você vai se apresentar. Outra coisa importante é dormir bem. O sono é fundamental para o aprendizado. A informação que a gente estuda durante o dia, ela só fixa no cérebro à noite, quando a gente está dormindo, por causa de um hormônio específico chamado melatonina. Então, se a gente não dorme direito,
a gente não produz memória, né? Então, esse é um problema. E outra coisa que a gente pode fazer é a questão da respiração, né? Respiração ajuda muito, meditação, respiração, exercício, alongamento, essas coisas todas, sempre antes de tocar, ajudam muito o nosso sistema a dar uma acalmada aí, entendeu? Não sei se deu para entender, a resposta é longa, porque é complexo. Tem a ver com o sistema límbico, Viviane? Sim, a amígdala é o principal órgão do sistema límbico. Porque é o que fala assim, ou você corre ou fica, né? Sim, A neurociência, ela pode ser utilizada na educação musical? Com certeza. A neurociência, na verdade, pode ser utilizada em tudo. Ela pode ser, ela faz parte da nossa vida no dia a dia, porque se eu tenho um cérebro, todo mundo aqui tem um cérebro, e ele funciona de uma determinada forma. Então, quanto mais eu entendo como ele funciona, mais eu consigo usar ele de forma adequada, entendeu? É a mesma coisa, se eu souber, sei lá, se eu entendo como funciona o violão, eu vou tocar ele de uma forma mais adequada do que se eu sou uma pessoa que eu não sei, eu vou puxar a corda com muita força, porque eu não sei como é que funciona o violão, entendeu? Então, quanto mais a gente entende do cérebro, mais a gente melhora nosso comportamento, a gente entende as nossas reações, a gente pode mudar as nossas atitudes e entender até por que a gente pensa algumas coisas como a gente pensa, né? E na educação musical é uma ferramenta maravilhosa, assim, de pedagógica mesmo, entendeu? Por quê? Por exemplo, sei lá, se eu tô com um aluno que não está conseguindo ter coordenação motora ao instrumento, de jeito nenhum, ele empaca, ele emperra, não vai, né? Se eu sei como funciona a área motora, se eu sei como que é provavelmente o mecanismo que aciona a coordenação motora dele, eu entendo qual que é a relação disso com o sistema límbico, qual que é a relação disso com o aprendizado, enfim, eu entendo algumas questões, porque é algo bem complexo, né? Eu posso entender o porquê que ele não está conseguindo ter aquela coordenação motora e, a partir daí, criar uma estratégia pedagógica que funcione melhor, né? Ele pode não estar com a coordenação motora, porque ele teve alguma falha no desenvolvimento motor dele durante a vida. Ele pode estar com problema de coordenação porque ele é ambidestro ou porque ele não é lateralizado direito, isso dá problema. Ele pode ter problema de coordenação porque ele é muito inseguro emocionalmente e aí justamente o sistema de alerta dele está sempre ligado e aí interfere na coordenação motora. Entende? Ele pode ter sim um problema muscular ou um problema do envio da informação para o músculo. Então, quer dizer, se eu sei dessas coisas, eu vou testar algumas coisas e vou falar assim, pode ser isso, pode ser aquilo, vou descartando e posso entender melhor esse processo e aí trabalhar de forma mais adequada. Isso é um exemplo, né? Mas pode ser para tudo. Se eu tenho um aluno que não está memorizando, por que ele não memoriza? Se eu entendo como funciona a memória, eu entendo como atuar nisso, né? E assim para qualquer coisa. Você acredita que um professor de música, um educador musical, mesmo que ele não tenha a formação de neurociências, ele está usando, sem saber, a estimulação das funções executivas nesse sentido? Não, a gente sempre está usando as funções executivas, sempre, né? Não, estimulando. Estimulando. Então, se você acorda, escova dente, troca de roupa, toma café, vai no banheiro, isso é função executiva, né? Função executiva. Eu executo uma atividade, não importa qual seja, eu preciso ter um cérebro que consiga organizar as coisas que eu tenho que fazer, consiga fazer e consiga monitorar para ver se eu fiz certo ou não. Isso é função executiva. Então, qualquer aprendizado exige função executiva. Exige muito função executiva. E o que acontece? Sim, se você tiver um professor, né, mesmo que ele não saiba de neuro, mas ele tenha estudado bastante questões metodológicas e tal, ele pode sim ser um professor muito adequado e fazer coisas que contribuam muito. Mas a gente também acaba tendo muitos professores aí que, na verdade, faz o caminho, entendeu? Estraga muito o processo do aluno de aprendizado e estraga, enfim, né, muitas questões aí justamente por não entender nada de processo de aprendizado, né? E eu digo assim, eu conheci pessoas, por exemplo, professores que nem tinham curso de licenciatura, nada, e que assim, eu via a aula do cara e falava, gente, esse
um neurocientista e não sabe disso, entendeu? Ele fazia tudo tão perfeitinho, assim, mas sacava, tinha uma intuição, tinha uma percepção, tinha uma experiência. E eu falava, mas por que você resolveu fazer isso antes disso? Ah, porque eu já percebi que se faz isso, o aluno consegue isso. Ou seja, é um cara que não tem o conhecimento teórico, mas sei lá, porque conseguiu organizar aquilo de uma forma que dá certo, né? Agora, obviamente que se você tem o conhecimento teórico, você erra um pouco menos, né? Você não vai no achismo, você não vai na tentativa e erro. Você fala assim, não, agora eu sei que se eu fizer isso não vai dar certo, porque o menino não está com condição neurológica disso nesse momento, entendeu? Uhum. Porque quando eu fiz essa pergunta, até pensei nisso. Talvez alguns dos nossos alunos possam ter uma dificuldade em alguma função executiva. E por meio da música a gente pode Sim, trabalhar sim. esse estímulo. Então, mas a gente, aí que tá, pode, o aluno pode ter 1000 problemas e a gente pode trabalhar, mas a gente Oi. Para vocês, travou aí a Viviane também? Oi? Ah, Aham, travou. Sim. Travou, Viviane. Voltou agora. pronto. Voltou. Está me Tem gente ouvindo? perguntando aí. Voltou. Você falou o que mesmo? Porque é bom o professor saber um pouco disso para ele não ficar no achismo, entendeu? Aham. Tá. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta no início, mas semana passada foi o assunto que nós conversamos sobre a questão da desafinação. Então, a gente conversou sobre isso semana passada, mas ela está perguntando sobre a desafinação aqui, que é a Cleonice. Gostaria de perguntar sobre a desafinação vocal. Problema na discriminação auditiva? Ok. Então, a desafinação pode ter algumas questões. A pessoa pode ter um problema de processamento auditivo, que aí é como justamente assim, se organizando para aprender a interpretar os sons, né? Acho que a Maria José. Isso, pronto. O cérebro aprende a interpretar os sons. E aí, às vezes, dá algum problema nesse processo, que pode ser neurológico, pode ser estimulação social, pode ter um monte de motivos. E o cérebro aprende a interpretar errado ou não aprende a interpretar. Isso sim pode dar um problema de desafinação, porque vamos supor, a pessoa está tocando a nota Mi, o meu cérebro está ouvindo a nota Ré. E aí eu canto o que eu estou ouvindo, que é o Ré, e vai ser desafinado. Isso é um problema. Mas pode ser também um problema na parte mais motora mesmo, fonológica, entendeu? De musculatura, de onde colocar a corda vocal e tal. Aí não é um problema de processamento auditivo, é um problema mais motor, entende? De execução, não de recepção da informação, mas de execução, tá? Aí você tem que mandar para um fono para poder fazer um diagnóstico mais preciso do que seria esse problema. Sim. Eliane, você quer fazer uma pergunta? Pode desativar seu microfone, Eliane. Se apresente e, por favor, pode fazer. Desculpe, era mais ou menos a mesma pergunta. Eu sou regente de coros há alguns anos, cantora. Você é de onde? De São Paulo, sou cantora do Coral Paulistano do Teatro Municipal. Sim. E eu tento trabalhar a percepção dos meus alunos, né, os que têm assim mais problemas de afinação, né? Eu acho que na maioria das vezes isso é uma questão de percepção. Algumas poucas vezes eu percebo que é alguma coisa mesmo fisiológica, mas tem aqueles alunos que têm realmente uma resistência, né? Por mais que você trabalhe a percepção e ele cante no coro, assim, eu queria, não sei, pedir uma luz a vocês que têm, né, essa experiência com coro infantil. Mas resistência em que sentido? Olha, então, você às vezes, eu tento estimular de várias maneiras, né? Por exemplo, a criança que ela canta tudo no grave,
Então, eu tento fazer glissandos e tudo, e tento fazer vários estímulos, mas parece que não vem resposta, sabe? Então, quando é caso assim, a melhor coisa é mandar para fono, porque se essa criança tiver realmente um distúrbio de processamento auditivo, a aula de música não dá conta, entendeu? Ela tem que fazer uma reabilitação de fono, com cabine, com exercício, porque é que nem uma fisioterapia. Imagina que você lesionou a mão e você não mexe mais o dedo direito. Aí fala assim, então eu vou tocar piano para mexer o dedo. Não é isso, tem que fazer fisioterapia, porque é um profissional que vai reabilitar toda a musculatura. Depois você pode tocar piano, e tocar piano vai até ajudar. Mas tocar piano nunca vai substituir um fisioterapeuta, entendeu? Então é a mesma coisa. Quando são casos assim muito gritantes, que você já tentou de tudo, já fez, e mesmo assim não sai do lugar, tem que mandar para um fono, porque pode ser que essa criança tenha, sim, problema de processamento. Tem uma outra questão que a gente tem que levar em consideração. Pode ser que essa criança não goste de cantar, não goste de fazer aula de música, entendeu? Exatamente. Também tem isso. Mas é curioso que tem também os desafinados que eles amam cantar, né? Sim. Então, mas vou te dizer uma coisa. Eu tenho ouvido absoluto. E eu sou extremamente desafinado. Eu acredito. Sempre fui ruim em coral, minha gente. Coral. Não é nem desafinado, eu sou aquela assim, eu começo a cantar. Se entra outra voz, eu vou para outra. Eu não consigo fazer terça assim. Eu não consigo cantar outra melodia. Eu ouço o outro e vou para a voz do outro, entendeu? E eu começo a cantar num tom e aí eu vou baixando, assim. Aí eu ouço e falo, meu Deus do céu, tá desafinado. Eu sei que tá desafinado, mas eu não consigo pôr a voz no lugar certo. Por isso que eu falei, no meu caso, acredito que seja mais um problema de emissão. Talvez eu teria que fazer exercícios específicos para impostação da voz, sei lá o quê, entendeu? Mas, tanto que eu sou meio traumatizada, assim, eu nunca pensei em cantar, e na aula eu canto, né, pra lá, mas eu não vai. E aí, porque também acaba tendo uma trauma emocional, né? Você fala, gente, como que a pessoa pode ouvir absoluto ser desafinada? Então, tem muitas coisas, entendeu? Isso é controle muscular, né? Controle muscular, a minha questão é essa, né? Então, pode ser de tudo, né? Aí tem que especular mesmo, se é questão emocional, se é questão fisiológica da voz, se é processamento auditivo, se é deficiência auditiva, a criança pode ter uma perda auditiva e nem sabe disso, entendeu? Se é, de repente, porque não gosta, se é pura má vontade, pode ser só preguiça mesmo, entendeu? Tem que sempre especular de muitas formas. Tá bem, obrigada. Voltando a esse assunto rapidamente, aí eu tenho um exemplo de 2 coros que eu trabalho. Um que é o coro da musicalização infantil da Faculdade de Música e o outro que é o coro Curuminhas. O coro da musicalização, existem crianças que eles fazem todas as matérias. Ou escolhe um violino, ou escolhe viola, ou violão, ou piano, ou instrumento de sopro. E tem a aula de coral também. A maioria não gosta de cantar, de estar no coro. Mas o pai obriga a estar ali. Então, ele coloca o filho ali para ficar de 2 horas até as 5 da tarde, como se fosse uma creche. E aí, a gente precisa receber esses alunos que não querem estar ali naquela aula de canto coral. Então, muitas vezes é o que a professora Viviane disse mesmo, pode ser preguiça, porque ele não gosta. Então, a gente cria bastante estímulos, trabalha tanto a dinâmica da aula e, às vezes, a gente sai da aula arrasado porque a gente não teve um retorno, né? Que a gente queria. O coro Curumins é diferente. É feito um teste para entrar. É só aula de canto coral. Então, eles pedem, eles choram pedindo aos pais para participarem, porque eles veem o coro cantando, eles cantam um repertório variado. Desde cantatas, óperas, já cantou com orquestra sinfônica, então é um coro que os próprios meninos pedem os pais para fazer o teste e ser um membro do Curumins. Então, eles querem estar ali. Mesmo que eles tenham alguma dificuldade, eles vão se ajeitando de alguma forma e vão procurando essa questão de aprender o repertório, de afinar, de cantar a sua voz, né, correta, que ele está determinado no coro Curumins, né? A outra questão também que a gente vê é que muitas pessoas têm habilidades específicas para lecionar. Eu gosto, sou apaixonado por dar aula. Eu gosto muito de ser um pianista concertista, eu só quero tocar.
Eu tive uma aluna de piano, Viviane, que ela tocava em versões de bar, e aí quando eu pedia para ela cantar só uma frasezinha de uma escala pentatônica, ela não conseguia sair da terceira nota. As outras ela não afinava de jeito nenhum. Falei, gente, como que essa menina toca isso e não consegue afinar uma nota? Então, eu comecei a trabalhar com ela, porque o canto ajuda muito na questão também instrumental porque o canto somos nós, né? A voz é a nossa identidade sonora. Então, eu pedia para que ela cantasse um pouco as notas, ela mesma tocasse e cantasse. Foi um resultado, assim, surpreendente. Quando ela colocou a mão dela no piano e tocou as notas e cantou. Quando era eu tocando as notas para ela reproduzir o som, ela não afinava. Mas quando eu pedia para ela tocar e ela cantar, ela afinava. Então, há uma certa disposição, eu acho, nesse sentido. Mas assim, então, mas até, por exemplo, voltando para a neuro, justamente a gente entende pela neuro essas coisas, entendeu? Porque, por exemplo, são áreas do cérebro totalmente diferentes. Você pode ter uma pessoa com área motora para movimento refinadíssimo e ser uma pessoa que não consegue, entendeu? Interpretar um texto simples, a casa é bonita. Você fala, como que o cara toca tudo isso e não entende a casa é bonita? Porque a casa é bonita num lugar do cérebro e a parte motora é em outro, entendeu? Então, afinar, perceber e afinar é um lugar, tocar o instrumento é outra história. Então, quando ela toca, por exemplo, ela é desafinada, é o que eu acho que acontece ali, ela é desafinada, aí você toca, ela não consegue. Mas quando ela está tocando, ela usa as áreas motoras dela como um gancho, uma pista para acionar a afinação dela, entendeu? Por isso que eu acho que assim, a neuro ela é muito legal, porque ela vai dando essas visões, e aí justamente você começa a entender, mas por que ela faz isso e não faz aquilo, né? Já tive aluno, por exemplo, que tocava pra caramba, aí você fala, vamos fazer um exercício de rítmica simples, imita o que eu tô fazendo, aí você faz lá um negócio simples de coordenação motora, a pessoa não consegue bater nem palma. Aí você fala, gente, como é que toca tudo aqui, Chopin, e não consegue o que eu estou fazendo? Aí você entende que, sei lá, existe um neurônio espelho, que é específico para imitação, e tem gente que não tem isso desenvolvido. Mas se ele for pela cognição, ele vai, se ele for pela imitação, não. Entendeu? Ao contrário também, você tem alunos que imitam tudo, mas na hora que ele tem que pensar e fazer, não consegue fazer. Então, a neuro ela vai te dando ferramenta para você entender essas coisas que parecem esquisitas, que para mim também eram muito esquisitas no começo. E hoje agora eu entendo um pouco mais do que acontece, entendeu? Uma das questões que eu sou muito interessado na neurociência é justamente esse conhecimento que você acabou de dizer. O Eider comentou ali, nem sempre a pessoa do ouvido absoluto consegue emitir na mesma frequência. Às vezes, as sensações musculares de emissão dão a sensação de que a afinação está baixa ou alta. Sim. Eu acho que é isso mesmo. A Patrícia estava comentando o Curumins, e o Curumins também, esqueci de falar, ela complementou que ela foi minha colega na faculdade. No Curumins também eles fazem um teste vocal para ingresso. Então, mas eu aceito, mesmo que o menino não afine naquele momento, eu aceito porque ele está desafinado, ele não é desafinado. Sim, tem que aceitar isso que é importantíssimo. Isso não só para quem canta, para quem toca instrumento também. Para teoria, para tudo. Principalmente aqueles alunos que já vêm de outros contextos, já estudou com outras pessoas, já estudou música na infância, sei lá, e que tinham dificuldades. Então, essas pessoas, elas já vêm achando que não conseguem, entendeu? Às vezes já vem com autoestima baixa, já vem assim, não é que eu sou desafinado, não é que eu toco mal, não é que se eu toco em público eu erro. Ou seja, a crença dela daquilo faz a coisa acontecer, porque o nosso cérebro só realiza o que está arquivado na minha memória. Eu não tenho como realizar o que está na sua cabeça, eu realizo o que está na minha cabeça. Se a minha concepção eu não sei tocar, eu não tenho coordenação, eu não afino, entendeu? A hora que eu for tocar, eu não vou tocar, não vou coordenar e não vou afinar. Tem uma questão de crença também, de memória, entendeu? Então, eu tenho que mudar essa memória da pessoa, eu tenho que dar novas referências para o cérebro dela, e que sejam referências que deem certo na vida dela, para ela falar assim, nossa, legal, eu também posso cantar. Nossa, legal, olha, eu toquei isso aqui e não errei.
Porque aí você vai mostrando para o cérebro dela que ela pode fazer diferente daquilo. E aí você vai construindo um outro caminho, entendeu? É assim que funciona. E aí a gente tem um sistema de ensino de música que eu acho que é muito cruel ainda, que tem muito essa coisa da competição, da comparação, de nossa, mas você já tem 15 anos e ainda não toca isso? Nossa, porque o fulano, o outro aluno entrou faz 6 meses, você está há 2 anos e ainda está assim? Porque, né? Então, isso daí é terrível para o processo de aprendizado, terrível, porque vai travando, entendeu? O Redmi colocou assim, o Redmi, não sei. Conheço pessoas que só cantam bem se tocarem. Uhum. Existem pessoas assim. Eu sou meio assim, se eu tocar junto, vai. Marcelo. A gente tem Marcelo, Tereza e Helena. Pode desabilitar o microfone, Marcelo. Está aí? Se não, nós vamos pular para Tereza. Tem várias perguntas aqui que a gente não respondeu. Estou olhando o chat aqui. Você conseguiu aí? É porque tem alguns que são comentários. Mas tem algumas que tem perguntas. Ah, sim. Helena. Oi, fale. Helena, se você quiser fazer a pergunta, pode desabilitar o microfone. Nossa, eu já fiz umas 3 perguntas. Tudo bem, Viviane? Tudo bom? Já fiz curso com você em São Paulo, que foi com a Júlia. Sim! Foi muito bom. Vou sempre acompanhar você, viu? Legal. A gente não está te vendo, Helena. Se você mostrasse, eu não lembro. De nome... Peraí que eu tô abrindo aqui. Tá me vendo agora? Agora sim, sim. Então, eu acho que eu já fiz umas 3 perguntas aí. Eu até esqueci todas que eu fiz. A primeira... Pode fazer agora, pode ficar à vontade. Queria saber se você ainda tem alguma pós-graduação que você está trabalhando, falando sobre neurociência e educação musical. Sim, então, tem a própria pós da Júlia, tem uma disciplina que eu dou, né, que é online, lá, que eu gravei e eles usam. E na Federal, aqui na UFPE, eu coordeno uma pós-graduação de neurociências, música e inclusão. É uma pós-graduação de 1 ano e meio, 360 horas, só desse assunto. E a gente, agora a pandemia estragou tudo, né? Mas a próxima turma provavelmente vai ser 2022. Mas é uma pós-presencial, entendeu? Tem que morar. Ah, tá. Entendi. E a outra pergunta é que você estava falando, né, de perceber quais são as dificuldades do aluno. Como que é feito esse diagnóstico, né? Se você tem esse know-how, assim, para fazer esse diagnóstico, ou precisa pedir tomografia, ter uma parceria com médicos? Como é que funciona? Então, a primeira coisa importante, é legal essa pergunta, é que assim, a gente não faz diagnóstico, né? A única pessoa que dá diagnóstico é médico, então nem psicólogo dá diagnóstico. Então, assim, eu não dou diagnóstico. Eu tenho, digamos assim, diagnóstico clínico, né? Eu posso dar um diagnóstico pedagógico, no sentido assim, o menino não está conseguindo fazer tal coisa porque tem problema de coordenação motora, ok. Mas o porquê do problema de coordenação motora dele, quem tem que dar o diagnóstico é médico, né? O know-how que você fala, eu tenho um pouco no sentido de que são 20 anos trabalhando com isso, entendeu? Então, eu consigo hoje, enfim, conversar um pouco, ver a pessoa tocando e ver o esquema e ter ideias do que pode ser, mas não chega a ser um diagnóstico, entendeu? O que eu faço é, eu desconfio. Então, eu falo assim, bom, pelos sintomas que esse menino apresenta das dificuldades aqui na aula, tudo indica que ele tem um problema de processamento auditivo, tudo indica que ele tem um déficit de atenção, entendeu? Eu tô achando, com esse comportamento que ele tem, diante de tudo que já passou, ele parece meio autista. Então, eu posso, assim, achar as coisas. E aí, para eu ter certeza de algumas coisas, às vezes eu vou conversar com família, porque tem muita coisa, assim, que às vezes a família sabe das coisas e não te fala, entendeu? Eu vou especular, vou conversar com os outros professores, ver se também é assim, se é só uma impressão minha, se é um problema comigo, de repente é só na minha aula que apresenta tal coisa, porque, sei lá, o menino não gosta de mim, não sei, entendeu? E aí, quando é muito grave, que eu falo assim, gente, não dá, sozinho não consigo, eu mando para médico mesmo.
Entendeu? Já mandei aluno fazer teste de QI, já mandei fazer, fono é o que eu mais mandei fazer, teste de processamento auditivo, já mandei para neuropsicólogo para fazer teste de déficit de atenção, entendeu? Psicólogo, psiquiatra, direto, porque tem coisa que assim, não sou eu que vou resolver, né? Que legal. A última pergunta. Falando dentro dessa perspectiva da neurociência, você acha, então, que esses currículos fechados que a gente tem visto aí, os cursos técnicos, conservatórios, eles dialogam com essa perspectiva da neurociência? Não. O nosso sistema de ensino nenhum dialoga com nada disso. Nem a escola é a pior coisa que existe para estragar o cérebro de uma criança, na minha opinião, entendeu? A escola não dialoga e os cursos de artes também é bem complicado, porque assim, as pessoas aprendem de forma diferente e a escola ela é muito taxativa, entendeu? É assim, essa coisa padronizada de que você divide por idade, que você tem que em tal época já está fazendo tal coisa, essa coisa de conteúdo sequencial. O cérebro não tem um aprendizado tão sequencial assim. Outra coisa que é importante, o cérebro só aprende, isso é um mecanismo natural também que vem instalado na gente. A gente só aprende, só memoriza aquilo que é importante para eu usar na minha vida, entendeu? O cérebro, ele não retém informações em que ele não vai usar ou que não sejam importantes emocionalmente para ele. Então, não é à toa, e eu acho que aqui todo mundo vai concordar comigo, se eu falar assim, e você lembra como funciona, sei lá, a fórmula química, tal, ninguém vai lembrar, porque assim, você usa isso na sua vida? Não, então o seu cérebro não vai lembrar. Né? Para que serve, sei lá, a teoria de Pitágoras, como é que aplica isso? Não sei, eu sei que um dia eu estudei sobre isso, mas não sei. Ou seja, né? O cérebro ele só vai fixar aquilo que é importante. E para o cérebro, importância está ligada a uso funcional e relação emocional que eu tenho com aquilo. Entendeu? Então, até mesmo na música, assim, a gente vê isso, tá uma discussão eterna lá na Federal por causa disso. Por exemplo, ENAD. Chega no fim lá do curso, eles têm que fazer o ENAD. E aí, eu não sei o que aconteceu lá, que parece que teve uma prova que foi muito ruim, e a gente foi ver a prova, e assim, os alunos erraram quase tudo. E aí fala, poxa, parece que nem passou pela faculdade, né? Mas assim, são conteúdos muito específicos, entendeu? Segundo a lei tal, não sei, o cérebro usa aquilo para a vida dele? Não vai descartar, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, por exemplo, aprender a harmonia, fazendo encadeamento, não serve de nada. Você tem que aprender a harmonia tocando, ouvindo, fazendo aquilo de forma funcional, harmonizando uma música. Porque aí o cérebro entende que, eu faço isso porque eu vou para cá, percebi, senti a sensação, percebi, entendeu? E se você tem que fazer isso e usar no seu dia a dia. Agora, fazer o exercício por fazer, o cérebro não aprende. E o nosso sistema de ensino não faz isso. Ele é totalmente conteudista, né, na escola, ele é fragmentado, o cérebro não aprende as coisas de forma tão fragmentada, entendeu? Ele é conteudista, fragmentado, ele é sequencial, então ele é tudo o que não é o ideal em termos do desenvolvimento do cérebro para o aprendizado, entendeu? Muito obrigada, Viviane. Viviane, Marcelo pergunta, a música é a atividade que mais desenvolve o cérebro? Sim, pelas pesquisas, a música é o fazer humano mais complexo que existe e que mais desenvolve e, como é que eu posso dizer, requer áreas do cérebro ao mesmo tempo funcionando, entendeu? Uhum. Tereza, ser ambidestro seria, então, a desvantagem no aprendizado de um instrumento? Olha, não tem muita pesquisa sobre isso. Eu já li, do que eu estudo de psicomotricidade e das experiências que eu tive com alunos de piano ambidestro, eu diria que sim. Por quê? Porque a gente tem que entender que, assim, cada espécie, ela tem as suas características, certo? Então, assim, o pássaro vai cantar. Se um pássaro do nada chegar para você, tirando papagaio, né? Mas se um pássaro do nada chegar para você conversar ou latir, a gente vai achar estranho, né? Assim como o ser humano, ele anda em duas pernas, ele fala,
né? Isso faz parte da nossa espécie. Se uma pessoa com 4, 5 anos não está falando, não está andando, a gente não considera isso, tudo bem. Não, a gente considera um problema, porque a nossa espécie anda, a nossa espécie fala. Logo, a nossa espécie é lateralizada. Isso significa que nós temos um lado do corpo que é especializado. Ele é refinado, ele é especializado, é a palavra, né? Então, eu tenho que ter uma mão que tem destreza, entendeu? Eu tenho que ter uma mão de força, uma mão de destreza, porque é isso que faz, inclusive, a nossa espécie ser diferente dos macacos, entende? O macaco não é lateralizado, né? O macaco se comunica, mas não fala. Nós falamos, língua mesmo, estrutura e tal. Nós somos lateralizados. Isso significa, se eu sou lateralizada, significa que meu cérebro está no desenvolvimento normal dele. Se eu não sou lateralizada, eu sou ambidestra, que seria ter as duas mãos com destreza, significa que eu tenho algum problema, entendeu? Do ponto de vista da organização cerebral. E o que acontece? Com pessoas que são ambidestras, o que eu já percebi, elas têm mais dificuldade de aprender um instrumento musical, porque, por exemplo, vamos pegar no piano, né? Eu sou pianista. Você toca lá a mão direita mais forte, porque é a melodia, a mão esquerda mais piano, por causa que é a harmonia. E ela tem que ser mais baixa que a melodia, certo? Então, quando eu mando essa informação, eu vou mandar mão direita mais forte, mão esquerda mais baixa. Meu cérebro já tem essa diferenciação dentro da cabeça dele de uma mão ser mais importante que a outra. Mais importante assim, com mais destreza que a outra, porque ele é lateralizado. Um cérebro que não tem isso bem feito, quando eu falo assim, ele manda a informação para as duas mãos, entendeu? Então, uma pessoa ela tem muito mais dificuldade de coordenação, ela tem muito mais dificuldade de equalização, ela tem muito mais dificuldade de fazer coisas diferentes em cada uma das mãos, justamente porque, como as duas têm a mesma destreza, o cérebro manda sempre a mesma informação para as duas do mesmo jeito, entende? Então, coisas que exigem uma mão faz uma coisa, outra mão faz outra coisa, a pessoa tem mais dificuldade. Isso não significa que ela não vá tocar o instrumento, né? Não significa que você não treine, você pode tocar, melhorar, tal. Mas estou falando assim que o comum são as pessoas terem um pouco mais de dificuldade nesse aprendizado. Uhum. Suelen, a gente está caminhando para o final das perguntas, tá, pessoal? Suelen, depois Júnior e uma afirmação da Helena. Oi, está me ouvindo? Sim, a gente só não está te vendo. Tá, então peraí. Você se apresente para nós e faça a pergunta, por favor. Tá bem. Professora Viviane, eu sou Suelen, sou professora aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Sou professora da Educação Básica. Eu queria perguntar sobre a questão da relação do conhecimento com o sofrimento. Assim, de que, para a gente ter conhecimento, tem que estudar muito, tem que se esforçar, tem que ficar a noite sem dormir. A gente tem um pouco dessa cultura, tanto na educação básica quanto na universidade, tem a questão do vestibular, as provas, Enem e tudo mais. Então, tem essa relação do conhecimento com o sofrimento e que o bom professor é aquele que cobra, que, né, fica em cima do aluno e tal, tem esse conceito. Só que a gente percebe que estamos adoecendo, tanto os professores quanto alunos estamos adoecendo, né? E que no início da educação, lá na pré-escola, a gente tem um ensino muito lúdico. E a gente vai perdendo isso no caminho, né? No ensino fundamental, a gente já vai perdendo, na universidade também. Então, assim, já que a gente está vivendo nessa sociedade do cansaço, assim, seria importante a gente repensar o ensino de adolescentes e de adultos com um pouco mais de ludicidade, um pouco mais de, assim, flexibilidade para que a gente possa aprender com mais prazer. Então, assim, existe essa relação do conhecimento e sofrimento, conhecimento e prazer? Então, essa era a minha pergunta. Você já perguntou e já respondeu. É isso. A gente está adoecendo exatamente por causa disso e aquilo que eu falei. Por isso que eu acho que assim, a escola, ela não dialoga com o que é o normal, o natural pra gente, entendeu? Porque assim, o cérebro só vai aprender aquilo que é útil, que é importante, e ele só vai aprender se ele se sentir confortável emocionalmente, se ele estiver bem do ponto de vista do prazer, entendeu? O cérebro não aprende, ele aprende, só que aí o que a gente tem que entender? Que ele aprende, não é um aprendizado, mas assim, na verdade é um trauma, entendeu? Porque o trauma também é um aprendizado, foi o que eu falei, adoro andar de bicicleta, aí andei de bicicleta, caí embaixo do ônibus, quase morri, fiquei um ano internado.
Desse dia em diante, só de uma bicicleta já me dá medo. Eu nunca mais subo numa bicicleta. Não foi um aprendizado? Foi um aprendizado. Eu aprendi que bicicleta é perigoso. Mas eu não aprendi porque eu, sei lá, fui estudar sobre isso de uma forma prazerosa. Eu aprendi através do sofrimento. Quando eu aprendo através do sofrimento, eu crio uma repulsa daquilo. E aí eu crio um aprendizado que é traumático. Então não é um aprendizado, na verdade. Eu entendo que bicicleta pode ser perigoso e pode me matar. Logo, devo me afastar de bicicletas, entendeu? Isso, com a bicicleta, pode ser com uma sala de aula. Eu tenho um professor, sei lá, ignorante, que não posso fazer uma pergunta que já xinga todo mundo. Eu tenho um professor que é só na base, ó, eu vou reprovar vocês vão ver, você não vai sair daqui, você nunca vai ser ninguém. Eu tenho esse tipo de professor, entendeu? Eu vou me sentir à vontade nesse ambiente? Nunca. Eu vou estar, o quê? Com o meu sistema de alerta sempre ligado. Lembra que eu falei? Para o meu cérebro, esse professor é assim, é um perigo, é que nem o jacaré lá. A qualquer momento ele me pode dar o bote, a qualquer momento ele me reprova, a qualquer momento ele me expõe. Ele é perigoso. E aí o meu cérebro começa a associar. Estar aqui é perigoso, esse professor é perigoso, estar aqui é perigoso. Logo, estudar é perigoso, estar na escola é muito ruim. E começa a gerar uma repulsa contra o aprendizado, que não tem nada a ver. O problema era o professor, entendeu? Assim como, sei lá, o problema não é a bicicleta, de repente, é como você anda na bicicleta, ou é você andar no meio da rua com a avenida, mas o seu cérebro não entende isso. Se você caiu da bicicleta, ele vai entender, bicicleta mata, ponto. Nunca mais ande de bicicleta, entendeu? Então, eu conheço muitos alunos, gente, não é pouco, não é pouco. E eu vejo isso lá na Federal também. Alunos, assim, entra na sala, surta. Alunos que estão com pânico, que não vai mais para a universidade, não vai. Quando o cara toma um ônibus e passa no caminho em frente à universidade, ele surta dentro do ônibus. Você vai falar assim, mas ele não sabe que ele não está indo para a faculdade? Um lado do cérebro dele, que é o lobo frontal, sabe. Mas a gente age muito mais por instinto do que de forma consciente, entendeu? Então, se ele pega aquele ônibus e aquele ônibus é o que vai para a faculdade, o cérebro dele já entende assim, é o ônibus da faculdade é perigo, então posso para lá. E já surta, né? Então, é muito grave isso, essa coisa do sofrimento. Quanto mais sofrimento para o aprendizado, menos aprendizado do ponto de vista do conteúdo, entendeu? Mais trauma. E aí que é o grande problema, porque aí a pessoa fala assim, gerou um trauma, tipo, nossa, só de abrir o caderno dá taquicardia. E aí você fala, bom, então eu tenho que estudar mais, né, porque eu tenho que passar no vestibular. E aí você amplia o estudo, aí você dorme menos, e aí você se cobra mais. Se você se cobra mais, você aumenta mais o sistema de alerta. Ou seja, é um negócio sem fim, é sem fim isso, entendeu? E vira uma desgraça, e aí tá todo mundo adoecendo. Não é à toa, gente, tá muito grave isso. Eu tenho conversado com professores que contam para mim que criança de 10, 9 anos se cortando loucamente na escola, entendeu? Que estão se automutilando mesmo. Eu não lembro quem me contou essa história, acho que foi, não sei se foi minha irmã, foi alguém, foi um professor, que me contou que a mãe chegou lá na escola desesperada porque achou uma faca no quarto do menino, de 7 anos. E aí perguntou, o que essa faca tá fazendo aqui? E aí ele pegou e falou assim, eu ia me matar. 7 anos. Aí a mãe surtou. Mas como que você ia se matar? Por que você ia se matar? Por que você não se matou? Aí disse que ele falou assim, não, eu não me matei porque eu pensei que o cachorro, aí falou o nome do cachorro dele lá, ia sentir saudade e eu tinha que cuidar dele, então eu não me matei por causa do cachorro. Entendeu? Então tá nesse nível a loucura. Uma criança de 7 anos achando que tem que morrer e só não se matou por causa do cachorro. Ela não tem mais importância pra ninguém, entendeu? E aí eu penso, o que eu mais penso é, essa criança tá numa escola, ok. Ela tá todo dia na escola com um monte de gente. Ninguém vê que ela tá mal desse jeito, né, gente? E por que não vê? Porque tá preocupado com a nota, com a fila, com a prova, com não sei o quê, com o caderno, entendeu? Então, eu acho que, assim, isso tudo tá adoecendo demais as pessoas. E aí é muito complicado, porque as crianças estão assim. Se elas crescem assim, vão virar adultos, elas vão para a faculdade assim. Então, a gente está recebendo cada vez mais aluno doente. A gente tem aluno, por causa do ProBem, né? Eu sempre anuncio quando entra a turma nova. Os alunos que tiverem alguma questão emocional, quiser vir conversar, existe o ProBem, parará. Na segunda semana de aula, já vieram 4 alunos que entraram na faculdade falando que estavam surtando. Eu falei, gente, não deu tempo da faculdade fazer nada de ruim, entendeu? Já são pessoas que estão muito mal emocionalmente.
E é por causa de todo esse sistema. Obviamente, de novo, não é só a escola, não é o professor, é um conjunto. É a escola, são famílias às vezes negligentes, ou que são muito exigentes, ou que estão mais preocupadas com os bens materiais do que com as relações emocionais, é a internet, o excesso de rede social, que faz com que os meninos e as meninas queiram, nossa, acham que a vida de todo mundo é perfeita, menos a deles, aí começa a se cobrar, aí tem essa coisa da aparência, tem que ser bonito, tem que ser, entendeu? É uma coisa da nossa sociedade que está muito adoecida. Mas o que eu sempre fico pensando é, ok, a sociedade é doida, ok, mas a escola não pode ser. A escola não pode ser doente desse jeito. Ah, mas a família é, ok, a família, eu não escolhi a mãe que eu nasci, entendeu? Então, infelizmente, a criança nasceu naquela família louca, doente, ok, vai fazer o quê? Agora, a escola é uma instituição onde tem pessoas que estudam e tem pessoas que são contratadas para fazer algo. Então, a escola não pode ser doida, na minha opinião. Mas é complicado, porque eu vejo cada coisa que eu falo assim, gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, entendeu? Então, é por aí. Mas é isso que você falou. O que a gente tem que fazer, então, para melhorar? Mudar toda a escola. Mudar toda a escola, entendeu? Mudar essa coisa desse tipo de cobrança, esse negócio de nota. Ah, eu sou um 5, eu sou um 8, eu sou um 10. 10 o quê? 5 o quê, minha gente? Entendeu? Mudar esse jeito de avaliar, mudar, assim, para que eu tenho que estudar tudo isso? É para passar no vestibular ou porque é importante para minha vida? Entendeu? A gente tem que mudar isso, tinha que mudar o Enem, tinha que mudar o ENAD, tinha que mudar tudo. Aí também tem uma coisa que você fala assim, gente, o que a gente faz? Entendeu? Eu também fico de mão amarrada, eu tenho todo esse discurso. Aí eu vou lá na federal dar aula, eu tenho que preencher a porcaria do SIGA, porque se o aluno não vem, ele falta e não tem direito. Você fala, puta, que porcaria, não queria ter que fazer, mas tem que fazer. Mas, diante da realidade da sua sala de aula, não dá para mudar a faculdade. Eu já entendi que eu não vou fazer isso. Mas na minha aula, eu posso ser diferente. Eu posso não dar prova. Eu posso dar uma avaliação diferenciada. Eu posso propor com que o aluno escolha a prova que ele vai fazer, por exemplo. Ah, eu tenho um aluno que é muito tímido, não consegue falar em público. Para que eu vou dar um seminário para ele? Ele não pode me entregar um trabalho escrito? E quem gosta de falar, entrega seminário. Quem detesta escrever, entrega um vídeo, sei lá, faz alguma outra coisa, que eu quero saber se ele aprendeu o conteúdo, né? Eu não posso fazer aulas diferentes. Por exemplo, eu trabalho esse assunto de neurociências lá em uma das disciplinas com os meninos, né? E aí, uma coisa que eu faço sempre, isso, nossa, é uma coisa assim, o aluno entra no primeiro ano já falando assim, nossa, quando vai ser a sua disciplina? Porque já sabe que a gente vai. A gente vai para o laboratório de medicina mexer nos cérebros de verdade. Entendeu? Então a gente vai lá ver, abrir, mexer. Aí eles ficam assim, nossa, que legal, vou ver o cadáver daquela... Enfim, então, quer dizer, estimula, é diferente, é divertido, é legal, né? Como eu trabalho muito esse assunto com eles, o ano passado teve o Coringa, né? O filme lá do Coringa, que foi aquela febre. Eu fiquei louca, assisti 4 vezes aquele filme, né? E pra mim aquele filme é neurociência pura. Aí, alguns alunos da turma, dessa turma de neuro, pegou e falou assim, nossa, professora, eu assisti o filme do Coringa e pensei em você o filme inteiro, tem tudo a ver com a sua aula. Eu falei, putz, o filme é legal mesmo. E aí, assim, era uma turma de 25, só 4 tinham assistido. E os outros não tinham assistido. Aí eu falei assim, galera, o que vocês acham da semana que vem? A gente não vem pra cá e no horário da aula a gente vai pro cinema. E aí foi a turma toda pro cinema e a gente assistiu o Coringa junto. E depois de ir lá, foi jantar, comer, ficamos conversando. E na outra aula a gente teve uma aula sobre o Coringa pelo ponto de vista da neurociência. E aí eu falei, tá, e se esse Coringa fosse um aluno teu, o que você ia fazer? Como é que você lidaria com isso? Entendeu? O que você pensa? E trouxe para a educação musical. E é uma aula que até hoje eles falam, entendeu? Eu já não dou mais aula para eles, eles escrevem, professora, foi tão legal a aula do cinema, que não sei o quê. Ou seja, é possível fazer algumas coisas que são diferentes, que são mais úteis, que são mais divertidas. Para mim, é muito mais útil assistir um filme como Coringa. Primeiro, que todo mundo gosta, porque o filme é ótimo. Segundo, que traz um assunto pesadíssimo, que é essa coisa da influência da sociedade, dessa coisa da família negligente, do adoecimento mental, tem todo um negócio e que tem a ver com a área de inclusão, porque o Coringa é uma pessoa que podia ser qualquer pessoa, e é uma pessoa que pode ser um aluno meu. E aí eu crio link com o que eu quero. Aí o cérebro aprende, porque é isso que eu tô falando. É útil, entendeu? Ele entende que, putz, é verdade, eu preciso entender como eu vejo o meu aluno, porque eu posso ter um cara desse na minha sala, eu vou fazer o que com ele? Ah, tá. Que é muito diferente de eu dar um artigo científico falando das partes do cérebro e do aprendizado.
não tem sentido. Para mim tem sentido, porque eu já estudei sobre isso e sei que precisa estudar isso. Mas para um aluno que nunca estudou isso, não tem sentido. Entendeu? A aula do Coringa ninguém nunca esqueceu, né? Eu fiz uma outra aula lá também, a gente estava falando de inclusão, e aí estava falando sobre as coisas de transtorno psiquiátrico. Aí eu consegui um lugar aí que trabalha com gente com transtornos psiquiátricos graves. E aí a gente montou uma excursão, essa turma de transtorno psiquiátrico foi para a Federal. Eles levaram 30 pessoas com esquizofrenia grave, assim, casos bem punk. Levaram lá para a Federal e a gente fez uma aula de música gigante no pátio com esses meninos dessa instituição e a turma minha, né? E foi muito legal, porque assim, do ponto de vista pedagógico, não fez muita diferença, porque não é uma aula que você vai dar pra gente que você não conhece, eles saíram de lá fazendo música, não saíram. Mas do ponto de vista social, entendeu? Humano, foi incrível. Inclusivo, né? Eles entenderam, por exemplo, eles planejaram a aula antes, né? Eu falei, vai vir tantas pessoas com tal doença, a gente estudou, a gente planejou a aula. Chegou lá, não deu certo, óbvio, porque dar aula é isso, nem sempre dá certo. Teve coisa que deu certo, teve coisa que não deu certo, teve coisa que do improviso, do nada o cara levanta no meio da atividade, começa a pular, você vai fazer o quê? Entendeu? Eles tiveram que se virar. Então, do ponto de vista musical, pedagógico, não foi grandes coisas, mas eles entenderam por que eles têm que estudar isso, inclusão, porque eles não têm um aluno assim. Eles entenderam que, assim, você planeja, mas você tem que saber improvisar na hora. Entendeu? Eles entenderam, eles estavam morrendo de medo, não, mas é esquizofrênico, e se me morder, se me bater. E aí os meninos super legais, e no final tava todo mundo se abraçando, comendo lanche junto, e eles falaram, nossa, é muito legal. Ou seja, já diminuiu o preconceito. Entende? Então, quer dizer, é possível você fazer uma coisa ou outra que seja muito diferente, mas que não seja desconectado do que você quer trabalhar, entendeu? E com isso você dá sentido, você dá significado. É isso que o cérebro precisa, ele precisa de significado daquilo que ele está fazendo. Se ele vê sentido, significado, mesmo que tenha sido uma experiência que, assim, todo mundo ficou nervoso, ficou ansioso, não foi uma experiência, foi prazerosa, mas foi um prazeroso que tinha uma certa tensão. Mas no final eles viram que é possível, então teve um prazer, entendeu? Então quando o cérebro passa por isso, ele não esquece nunca mais, entendeu? Então é isso, a gente tem que mudar a escola. A escola a gente não vai conseguir mudar, mas eu tento mudar o máximo que eu posso da minha aula. E se todo mundo que estiver aqui conseguir fazer isso, né? Então assim, você dá aula de coral? Ok. Então hoje a gente não vai cantar. Hoje a gente vai, sei lá, assistir vídeos de vários tipos de cantos no mundo. E hoje a gente vai fazer uma pesquisa. Vamos sair pela escola aqui entrevistando as pessoas, o que elas acham do canto, o que elas acham da... Vamos gravar as pessoas, enfim, sei lá, tô inventando aqui, entendeu? As coisas que possam sei lá, acionar mais o desejo deles, a coisa de querer fazer diferente. Tudo isso faz parte, entendeu? Nós falei muito, né? Mas foi uma aula. É interessante quando você disse aí a pergunta da Suelen sobre sofrimento, e a gente vê, antigamente, eu acho que ainda existe isso ainda. Existe. O corredor do sofrimento da prova de percepção, de teoria e percepção, de solfejo e ritmo. Tinha gente que ia para o hospital antes dessa prova. Bancas de prova, então, pessoas que desistiram de estudar por causa de bancas de prova. Então, está todo mundo rindo aí, porque já viu essa situação. Então, já tem até uns comentários aqui. E quando você disse sobre esse aprendizado da bicicleta, eu me lembrei da ansiedade. Tem gente que acha que a ansiedade a pessoa não pode ser ansiosa ou pode ter ansiedade. Ansiedade a gente tem que ter, porque a ansiedade é um sentimento que vem para a gente passar por uma situação. Ela só não pode tomar conta da gente, né? Não pode ser assim, a ansiedade ser algo que nos domine, mas a gente precisa ter esse sentimento para a gente passar por aquela situação. Mas eu lembrei dessa questão do aprendizado do sofrimento. Só tem um único tipo de ser humano que não tem ansiedade, o psicopata. O psicopata não tem ansiedade porque não tem medo, entendeu? E aí, assim, né?
É uma patologia gravíssima. Então, assim, a gente vai passar por essa sociedade. E a gente precisa conversar sobre isso também na formação. Isso não faz parte da formação, né? A gente, dane-se, o aluno tá lá morrendo. Ah, não, mas não é problema meu. É também, entendeu? E a gente tem que trabalhar isso desde a escola. Né? Quantas vezes os professores na escola, sei lá, fazem rodas de conversa no fim da aula para conversar sobre a vida? Nossa, vocês viram o que apareceu ontem no jornal, que está acontecendo tal coisa? O que vocês acham sobre isso? A gente não pergunta o que as pessoas... A gente não linka a escola com a vida. A gente não linka a escola com o mundo fora da escola. É como se a escola fosse uma coisa à parte, entendeu? Então, assim, o mundo está acabando. Por exemplo, esse negócio dessa pandemia. Eu estou chocada. As pessoas querem que volte porque tem que estudar, porque vai perder o ano. Minha gente, você pode perder a vida. Entendeu? Como é que você perdeu o ano? Dane-se o ano, entendeu? Ah, porque não está aprendendo, porque não está estudando, mas que loucura é essa? E aí, provavelmente, as crianças vão voltar, algumas, sei lá como é que vai ser, e o professor vai chegar lá assim, lição. As pessoas ficaram 6 meses trancadas em casa, teve criança que perdeu gente da família, criança que não tem mais o que comer porque o pai perdeu o emprego, a desgraceira que foi essa pandemia vai chegar lá e fazer lição. Não tem sentido, cérebro nenhum vai aprender diante dessa situação, não aprende. Escuta o que eu estou falando, não aprende, entendeu? E pior, não aprende e pode ainda pegar Covid e morrer ou levar para casa e matar alguém de casa, entendeu? Não tem sentido isso. Então, quer dizer, é muito complexo, muito complexo. Eu não sei se... do ambidestro eu já fiz essa pergunta, né? Sim. É possível diagnosticar o aluno sem fazer exame como tomografia? A Helena fez. Eu acho que eu já falei também um pouquinho sobre isso, né? Né? Eu falei, então... é possível você suspeitar de coisas, mas ter certeza de algum problema, você precisa de um médico junto aí. Um médico, alguém, entendeu? Gilvan, você conhece ou indica alguma pós-EAD? Então, a única pós que eu conheço que tem essa coisa da neurociências é essa da Júlia, né? Que eu fiz uma disciplina. Mas eu sei que a Júlia é uma pessoa muito séria, muito dedicada, e acredito que ela busque pessoas com qualidade. Mas eu só posso realmente falar com certeza da disciplina que eu dei, entendeu? Eu não sei como outras disciplinas e as outras pessoas. Mas eu sei que a Júlia é uma pessoa séria. Júnior. O Júnior. Vem fazer pós aqui comigo, no Recife. Cidade maravilhosa. Júnior. Você está aí? Quer fazer a sua pergunta? Oi, tô sim. Você pode se apresentar e fazer a sua pergunta, por favor. Claro. Eu sou de Maceió, Alagoas. Pertinho da Viviane. Tem um Wendel que a gente tem de Maceió também, adquiri com a professora Viviane. O Wendel é de Maceió, o Wendel Barros. Legal. Eu adquiri 2 livros com a professora Viviane, porque eu dou aula em escola regular de música e eu tenho todo tipo de aluno na escola, né? E me chamou a atenção essa questão que ela falou aí sobre a música ter esse desenvolvimento completo do cérebro e tal. E porque na escola, aparentemente, parece que o trabalho que a gente leva de musicalização infantil é apenas o recreio dos alunos, né? Todo mundo acha que é recreio a aula de música. E aí no começo assim me incomodou muito, mas hoje eu não me importo mais. Pode pensar que é recreio. Contanto que você participe e faça as atividades, eu não ligo mais para pensar que eu estou fazendo recreio ou eu sou a diversão dos alunos, né? Eu sou formado em música, em licenciatura em música pelo Claretiano, e, inclusive, faço a pós-graduação de musicalização infantil com a professora Júlia. E o que a professora Viviane fala é verdade, é um curso muito bom. O outro que eu quero fazer é de neurociência. Tem que terminar esse, eu embarco no outro. Porque, assim, apesar de ser um curso EAD, é puxado, não é bobagem não lá. E aí eu queria saber da professora se ela indica alguma leitura, algum autor sobre essa questão da função da música no cérebro e esse desenvolvimento completo que a música tem, essa ativação completa no cérebro. Sim. Então, várias coisas aí. Primeiro, as pessoas acham mesmo que música é recreação, e no começo eu ficava muito brava, porque eu falava, nossa, ninguém tá falando.
hoje eu fico muito feliz, que eu falo, gente, maravilhoso, a minha aula é a única que vale a pena. Porque as pessoas vão brincar, e aí brincando a gente aprende, se diverte, entendeu? E não é um terrorismo igual às outras aulas. E eu aposto com você que é a aula que os alunos devem mais gostar, é a aula que eles não querem sair, é a aula do professor legal, entendeu? Então, que todas as aulas sejam assim, né? Então, é isso aí. Sobre a leitura, então, tem alguns autores, tem livros já sobre neurociências e música, mas são livros de outros países que foram traduzidos para o Brasil, né, para o português. Que eu tenho esses livros, são livros difíceis de achar, e eles são bem carinhos, assim, mas valem muito a pena. Eu posso pôr o nome aqui depois de alguns livros, né? Ou mandar para o Paulo, não sei se o Paulo tem o e-mail todo mundo, porque ficar falando assim, acho que vocês não vão anotar. A não ser que vocês queiram anotar, eu falo, não tem problema. Mas tem sim alguns livros. No meu site tem uma área lá, tem assim, publicações de música e inclusão, e do lado tem publicações de música e neurociências. Eu atualizei, deve ter uns 40, 50 artigos só de música e neurociências lá. Tudo, a maioria em português, não é tudo não, mas a maioria em português é só baixar, entendeu? Então também dá para dar uma buscada lá, né? Para dar uma estudada sobre isso. E aí uma coisa que eu queria comentar, de fato, tem poucos cursos nessa área, realmente eu acho que a Júlia é uma pessoa bem, assim, preocupada com a qualidade, é muito legal. E aí o que eu ia falar para vocês que é o seguinte, eu vou lançar agora, provavelmente no mês que vem, um curso de psicomotricidade, música e artes cênicas, voltadas bem assim para a formação de professor, com muita atividade prática, falando de neurociências, falando de psicomotricidade, falando de inclusão. O curso está muito legal, assim. A gente terminou de filmar agora, eu e mais 4 pessoas, a gente terminou de filmar e estamos terminando de editar. Então, a gente vai lançar online, provavelmente vai ser pela plataforma do Hotmart, alguma coisa, a gente está buscando ainda. Mas vocês fiquem espertos porque vai sair e olha, tá chuchuzinho o curso, assim, bem dentro da neuro, com muita atividade prática, com atividade que vocês vão poder baixar e usar em sala de aula, explicando como faz, tá bem legal. É um curso de 60 horas que a gente vai fazer. Aí vocês fiquem espertos, meu site vai estar divulgado, meu Facebook, aquelas coisas, né? Uhum. Acho que daqui a um mês já tá aí no mercado, tá? Obrigado, Júnior. Patrícia Miglioli. Não, ela já respondeu a pergunta, Paulo. Obrigada. Tá? De nada, a professora Gina também que quer fazer uma pergunta. Eu estou aqui com as anotações. Tá, joia. Obrigada. De nada. É Bibi? Eu não sei se é Bibi, que está antes de Gina. Está aí, Bibi? Se não, vamos para a professora Gina. Boa tarde a todos. Viviane, um prazer, tudo que você falou. Eu assim, concordo muito. Gina, só se apresente para o pessoal, por favor. Eu sou Gina, sou professora da Faculdade de Música, sou colega de trabalho do professor Paulo. E minha chefe, minha coordenadora. E trabalho também na Orquestra Sinfônica aqui do Estado como violoncelista. E eu concordo muito com a sua visão da pandemia, de como que as pessoas estão preocupadas, né? E parece que não estão considerando essa situação de que a doença é letal, né? Parece que há um certo, assim... Eu, outro dia desse, publiquei uma situação e falaram assim, chega de notícia ruim. Eu falei, não é a notícia que é ruim, é o que está acontecendo que é ruim. E a gente precisa saber para poder intervir, mesmo que a gente não fique naquela sintonia. E eu fiquei pensando em muitas coisas que você disse, que os colegas pontuaram nas perguntas, fico preocupada com essa questão do conhecimento, dessa relação do conhecimento e da dor, né? Que deveria ser uma alegria conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará, é bíblico, né? Deveria ser uma alegria a gente conhecer coisas cada vez mais, e ser esclarecido, iluminado até naquela situação, né, do iluminista, tá? E a outra coisa que... então, eu fico pensando até que ponto que a gente está caminhando e esquecendo a nossa humanidade. Onde é que será que aconteceu o problema? Porque o problema da escola vai se refletir na situação do trabalho também. Que as pessoas adoecem por conta dos trabalhos, que a gente tem cada vez menos
seguranças no trabalho, o Ministério do Trabalho é demolido e aí dizem que entregador de Uber Eats é empreendedor, né? Quando é uma bela resposta do neoliberalismo ao desemprego, né? Você faz qualquer coisa e ganha de qualquer jeito. Então parece que a gente está ficando anestesiado a isso tudo e deixando a nossa humanidade de lado. E aí vem o colega e diz uma coisa maravilhosa. Então eu acho que a minha pergunta é: onde é que qual é o ponto de mutação aí que parece que a gente está esquecendo que a gente é humano, tem emoções, precisamos ser alegres e felizes, que são esses sentimentos que vão fazer a vida ficar mais fácil, e até que ponto nós estamos precisando mesmo que a vida nossa seja um grande recreio para a gente lidar com todas as situações, né? Então, é essa retomada da humanidade que eu te coloco essa questão. Não sei responder, isso é muito complexo, mas eu penso muito parecido com você. Inclusive, hoje eu vi um vídeo da Viviane Mosé no Facebook falando exatamente isso. E ela estava falando justamente que a gente produz muita tecnologia, consegue fazer isso, aquilo, outro, né? E que, assim, nós somos uma sociedade medicada. E que cada vez a gente está menos humanizado e mais medicado. Mais tecnológico, mas menos humanizado. Então, assim, eu acho que realmente é para onde a gente está caminhando. Né? Eu não sou uma pessoa religiosa, nada, não tenho nem... Mas às vezes eu fico pensando, falo, gente, para mim essa pandemia foi providencial, entendeu? Porque ou a gente aprende agora, ou a gente abre o olho com essa pandemia, entendeu? De que o que importa são as relações, que a gente tem que cuidar do planeta, que a gente tem que ter um monte de coisa para mudar, ou vai acabar o planeta. Daqui um ano não vai ter planeta se continuar do jeito que está. Para mim, a pandemia, e ela fala isso no vídeo dela, a pandemia não é o problema. A pandemia é a resposta de um problema que já vem há muito tempo e estourou nisso. E agora jogou na nossa cara. Tipo, ou você vê, mas as pessoas não querem ver, entendeu? Aí não sei o que fazer. Não sei o que fazer, né? Eu não sei, eu não sei como muda isso. E eu já, assim, eu parei de sofrer dessa coisa assim, tem que salvar a humanidade. Não. Se eu conseguir ajudar um aluno que sair da faculdade com uma cabeça diferente, que der uma aula diferente, eu já tô bem feliz, entendeu? Porque senão a gente entra numa paranoia também, desiste da profissão, porque a impressão que eu tenho sempre é que eu estou enxugando gelo quando eu dou aula. Eu falo, gente, eu só fico enxugando gelo aqui. Eu só fico socorrendo, aluno surtando, e aí tentando fazer o cara entender e ser um pouquinho mais crítico, e aí ele sai da faculdade, e às vezes ele sai, vai dar uma aula e reproduz tudo aquilo que não foi o que a gente discutiu, entendeu? Você fala, gente, parece que não passou por aqui, entendeu? Como é que pode passar um aluno 4 anos aqui, com professores que estão tentando, e o cara sai e é terraplanista? Você fala assim, oi, entendeu? Tá cheio de gente assim, você fala, meu Deus! Então, quer dizer, se a gente for ficar focando nisso, a gente desiste da profissão, desiste, entendeu? Então eu não foco nisso, eu foco assim, que legal, eu tinha aquele aluno que estava querendo desistir e o olhinho dele hoje brilha e ele quer fazer um mestrado e ele quer mudar o mundo, ótimo, então vamos investir nesse menino, porque eu acho que assim, o investimento é individual e eu acho que antes de tudo é um investimento na gente, entendeu? Porque também não adianta, a gente tem muito esse discurso, sabe, porque é o mundo... Mas, tipo assim, eu faço parte do mundo, né? Então, o que eu também não estou fazendo de direito que eu devia estar fazendo, ou que eu não estou fazendo de verdade, ou que eu estou deixando para lá fazendo vistas grossas, que eu tinha que estar fazendo diferente, para que o mundo seja um pouco melhor, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente tem que primeiro tentar mudar a gente, a nossa realidade, quem está por perto, ajudar, e tentar fazer essa diferença de formiguinha mesmo. Não vejo nada maior que isso, entendeu? E confesso, muito desestimulada. O Brasil, eu não vejo mais TV. Faz uns 3 meses que eu não ligo TV. Eu só sei que tá morrendo muita gente, mas não ligo mais, porque eu falei, não dá. Eu tava ficando doente já. Assim, não dá, eu vou ficar aqui no meu mundo maravilha, escrevendo minhas coisas, dando live, e achando que a vida é linda, porque assim, tá difícil, entendeu? Então é isso, eu acho. Infelizmente, eu não sou uma pessoa otimista. Sim, mas essa situação desse cultivo da gente e se repensar, né? Porque eu às vezes vejo uma notícia e falo assim, não, as coisas estão voltando ao normal. Que normalidade, quando tantos estão correndo. E pensar que a gente faz parte desse inteiro, né? Como não estar conectado, né? Se tem essa situação
E eu sou parte disso tudo também, né? E cada vez essa coisa chega mais perto. É um vizinho seu que fica doente, é a pessoa da igreja, o outro que você conhece no outro momento, né? Enfim, eu tive um aluno aqui que perdeu 3 pessoas da família na mesma semana, o irmão, a cunhada e a sobrinha, um em cada dia, segunda, terça e quarta. De Covid? De Covid. E nova sobrinha. Aí você imagina, ele, vamos voltar para aula. E ele tá lá na minha sala. Oi, vamos fazer exercício de ritmo. Gente, é insano, entendeu? Eu não sei nem como olhar para essa pessoa depois dele perdeu a família toda. Entendeu? Então, quer dizer, você fica assim, gente, entende? É complexo. Parece que a gente perdeu até aquela ideia de que o luto também é importante, um sentimento que precisa ser vivido para você retomar a vida. Viviane, muito obrigada, uma tarde maravilhosa, suas colocações foram excelentes. Muito bom, obrigada. E aí, deixa eu só completar um negócio falando em relação a isso, ligando com a neuro, que assim, é assustador, porque assim, o nosso cérebro, querendo ou não, ele é feito para se adaptar, porque ele tem que sobreviver, né? O objetivo do cérebro é sobreviver. Para sobreviver, ele tem que fugir do perigo, se reproduzir, e ele precisa se adaptar, porque se eu tenho um cérebro que não se adapta de forma alguma, ele morre. Né? Então, assim, a gente se adapta às coisas, o que por um lado é muito bom, porque, né, a vida é cheia de imprevistos, a gente tem que ir vivendo. Por outro lado, é muito ruim, porque, por exemplo, eu vejo por mim, a primeira vez que eu vi o negócio da Covid lá, estava em outro país ainda, assim, não, tá morrendo 2.000 pessoas na Itália. Gente, eu entrei em choque, eu fiquei um dia inteiro assim, meu Deus, morreram 2 pessoas num dia e tal. Tá morrendo 2.000 pessoas por dia aqui no Brasil, assim, de 50, 60, 70, tá aumentando 10.000 a cada 3 dias, e assim, tô fazendo live, entendeu? Não que eu não ligo, mas parece que já não tá me chocando. E isso tem a ver um pouco, claro, eu tô escolhendo também me preservar um pouco para não ficar louca, mas também tem muito a ver com essa coisa do cérebro. A gente vai se acostumando, porque o cérebro é feito para isso. E isso é muito perigoso, porque a gente vai se acostumando com a violência, a gente vai se acostumando com perder tudo, né, as questões trabalhistas, a gente vai se acostumando com o sucateamento da escola, mas agora... Ou seja, isso é muito grave também, né? A gente tem que realmente repensar muita coisa. Pessoal, a gente vai para a última pergunta, quase já terminando. Infelizmente, a gente chega triste porque a gente não vê a hora passar todas as segundas-feiras. Pessoas especiais participam conosco. Wendel, você é o último. Nós temos alguns comentários aí, pessoal, que vocês já podem ler para eu não poder, de alguma forma, deixar de alguém fazer alguma pergunta, tá bom? A gente não está te ouvindo, Wendel. Estou ouvindo. O Wendel é produtor musical, trabalha com essa questão de som também, muito bem. Que legal que está aqui com a gente. Não estamos te ouvindo ainda, Wendel. Agora chegou. Chegou. Estava faltando um técnico de som aqui. Você mesmo. Primeiro eu queria agradecer, né? Eu sou o Wendel Barros, como o Paulo já falou. Eu sou músico, sou produtor musical, sou técnico de áudio e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar. E essa semana eu estava discutindo com um amigo sobre essa questão do ensino na área que a gente atua mais, que são as igrejas. E a professora Viviane confirmou tudo que eu tinha pensado, assim, com essa coisa do cérebro aprender aquilo que é de interesse e que dá prazer, na verdade. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Tem como exercitar esse tipo de coisa, desenvolver, o cérebro desenvolver essa questão do aprendizado nessa linha, saindo dessa coisa, como o Paulo até exemplificou das mesas de julgamento e tudo aí. Tem como a gente desenvolver isso no dia a dia, até para a gente aprender e passar para o aluno isso, de como ele exercitar isso, desenvolver essa coisa de ter prazer de estudar aquilo. Uhum. Olha, o nosso cérebro é feito para aprender. Então, assim, no momento em que esse cérebro está tranquilo, alimentado, no ambiente que ele se sente confortável emocionalmente, com um grupo que ele gosta, e fazendo o que ele gosta, ele vai aprender. A gente não precisa nem se esforçar muito. A gente precisa conseguir criar esse ambiente, entendeu? A gente precisa conseguir criar esse ambiente
é óbvio que a estratégia pedagógica vai fazer diferente, mas essa estratégia faz parte desse ambiente, entendeu? Então, se eu trabalhar de forma lúdica, vai aprender muito melhor do que se eu trabalhar aquela coisa super teórica, entendeu? Se eu trabalhar com o repertório que eles gostam, obviamente eles vão cantar o que eles gostam e não o que eu acho que tem que ser cantado, vai aprender muito melhor, entendeu? Então, assim, uma coisa que é muito importante é a gente entender que, assim, todo aprendizado, ele tá ligado à memória, entendeu? E, como é que eu posso explicar isso de forma bem rápida e simples, porque é complicado, mas assim, para eu saber que isso é uma garrafa, eu aprendi que é uma garrafa. Como é que eu aprendi que é uma garrafa? Porque eu vi várias garrafas, eu quebrei garrafa, eu tomei na garrafa, eu vi garrafa de vinho, de cerveja, de Coca-Cola. Ou seja, eu vivenciei garrafas durante a minha vida inteira e hoje eu sei que isso é uma garrafa, certo? A primeira vez na vida que eu vi uma garrafa, eu não sabia que era uma garrafa. Depois que eu vi, alguém falou, isso é uma garrafa. As próximas garrafas que eu fui vendo e vivenciando na vida, eu ia comparando com essa. E aí, eu ia dando links, entende? Então, o que eu estou querendo dizer? A memória, ela funciona a partir de associações. Então, se você quer dar um conteúdo novo, que você nunca trabalhou, se você conseguir associar esse conteúdo com coisas que o aluno já tem memorizado, ele aprende muito rápido. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que adora futebol, adora jogar bola, ok. Então, hoje eu não vou falar de pulsação, a gente vai jogar bola. Aí você vai jogar bola no pulso, vai fazer um monte de atividade com bola, e fazer ele vivenciar a pulsação na bola, e no fim da aula você fala, tá vendo isso que a gente fez com a bolinha de tênis, com a bolinha de não sei o quê? Isso chama pulsação na música. Ele nunca mais vai esquecer, entendeu? Porque ele vivenciou, ele vai associar com a bola, que é uma coisa que ele sempre que ele vê essa bola pulando no campo de futebol, ele fala, nossa lá, a bola tá pulando do pulso. Porque você associou com o negócio que ele gosta, entendeu? E assim com qualquer coisa. Eu tive um amigo que conseguiu dar aula conseguiu fazer um menino autista ler partitura a partir da pipa, porque o moleque era fascinado por pipa, e ele usou na aula de música a construção de uma pipa para ensinar as coisas. Então, ele pegou varetinha, aí ele ensinou proporção, né, a vareta maior, aí a vareta que é metade aqui, metade aqui. Aí ele fala, vou fazer um som. Aí ele passava o som na vareta da pipa, o som é comprido, esse som dessa vareta é metade desse. Aí foi ensinando proporção. Aí, cada coisa que ele pôs na rabiola, ele pôs 7 negocinhos. Agora a gente vai associar com as notas. Então, vamos colar o dó, o ré, o mi. Ele foi construindo a pipa com o menino durante um semestre. E o menino super prestava atenção, porque ele amava a pipa. E depois, assim, depois que ele fez todo esse negócio com a pipa, aí ele foi para a pauta. Ele pôs a linha e desenhou a pipa. Ele falou, olha que interessante, o menino estava soltando a pipa e ela enroscou aqui no fio. Vamos chamar essa pipa que está aqui de dó? Se ela for para o fio de cima, é o mi. E assim foi. E o menino leu partitura fazendo pipa, entendeu? Então, quer dizer, se você conseguir associar o conteúdo, seja qual for, com coisas da vida real do aluno, e que sejam coisas que ele gosta, o cérebro potencializa a memória. Essa é uma dica, assim, crucial. Uma dica de $1 milhão, entendeu? É isso. E fazer o ambiente ser divertido, ser prazeroso. Eu acho que, assim, o vínculo afetivo é fundamental, né? O quanto que esse aluno tem confiança de falar para você assim, professor, hoje eu não estou bem, não quero fazer a aula. Ou o quanto que você percebe, o aluno às vezes chega quieto e você percebe que ele não está bem. Só de você virar para ele e falar assim, tá tudo bem? Nossa, ele já fala, gente, ele viu que eu não estava bem. Aí ele já se sente especial. Aí, isso muda totalmente a química do cérebro. Já vai dar mais atenção, vai aumentar a dopamina, vai aumentar a serotonina, que vai interferir na memória, entendeu? Se um moleque falar com uma cara de morte e você, nossa, ele senta no fundo da sala, você nem vê que ele tá lá, no final ele vai falar com você, nossa, eu não vi que você tava na minha sala. Entendeu? Na cabeça dele, assim, nossa, não tem nenhuma importância aqui, pra que eu vou voltar aqui? Aí ele já não tá bem. Aí por ele não tá bem, ele já vai interpretar isso de forma depressiva, tá vendo? Eu não tô bem, ninguém nem repara que eu existo, eu nem sou importante, aí vai piorando, entendeu? Às vezes o fato de você falar assim, nossa, que roupa legal, você trocou de tênis? Pronto. Nossa, ele repara em mim. Gente, é ridículo, porque eu tô falando isso, parece uma coisa tão idiota, mas assim, vocês não têm noção
da diferença que faz esse tipo de coisa em sala de aula. Assim, você salva um aluno com um comentário bobo desse. Do tipo, nossa, você cortou o cabelo, ficou legal. Isso resolve tudo. Entendeu? A pessoa, nossa, mas você percebeu. Eu falei, claro que eu percebi. Eu olho você toda semana. Ai, nossa, muda. Ele passa a ser um amigo e adora a sua aula, entendeu? Então, assim, o vínculo afetivo, esse cuidado com o outro, é importantíssimo, é fundamental para as coisas darem certo no aprendizado. Verdade. Muito bem, muito bom. Viviane, que aula, foi uma aula maravilhosa, né? Todo mundo já está comentando isso. Legal. E, assim, mais uma vez, gostaria de te agradecer muito, porque, assim, quando eu conheci a Viviane foi por meio do Tarek, um grande amigo meu, musicoterapeuta de Recife, e tinha seu livro. Eu falei, gente, eu preciso conhecer a professora Viviane. E aí, fui passar minhas férias em Recife, marquei um café, a gente tomou um café, e foi engraçado, pessoal, porque eu estava num hotel que a padaria que a gente ia tomar o café era atrás do hotel. Eu não sabia endereço, eu peguei um Uber. O Uber deu a volta em Recife toda e me deixou na padaria. Aí, quando eu cheguei na padaria, que eu olhei assim, o prédio bem alto, falei, gente, parece o hotel que eu estou, aquele ali. Foi muito engraçado, mas foi uma conversa que também foi uma aula. Então, assim, conversar com você naquele dia, te conhecer, foi muito bom aquele momento também de amizade, não só do interesse de aprender mais, mas do interesse de ter novas relações. Sim, Foi o que você acabou de dizer. Então, isso é muito importante para o ser humano, isso é muito importante para a gente. O relacionamento, estar próximo, né? É mais que uma aula. Então, isso que nós, professores, e esse assunto de hoje, realmente um assunto muito importante e excelente você ter abordado isso conosco. Posso indicar uma coisa? Se vocês quiserem, procurem na internet Tião Rocha. Não sei se vocês conhecem. Gente, esse homem assim, nossa, sempre que eu quero largar tudo da vida, eu vou assistir para ver se eu falo, nossa, toma vergonha nessa tua cara e vai fazer as coisas. Porque, assim, esse homem é incrível, o que ele fez assim, aqui na educação, e ele quase não é conhecido, e ele é um dos maiores educadores do mundo, e ele é brasileiro, né? Incrível de um aluno que se suicidou, que era o melhor aluno dele, e que ele ficou muito mal com isso, e que ele falou que ele nunca mais na vida ia perder um aluno. E aí, a partir disso, ele criou assim, um monte de metodologia diferenciada, e ele tem um monte de projeto na Unesco, e ele faz umas coisas assim, é incrível, é lindo. E as palestras dele, nossa, tem muita palestra dele na internet, e eu assisto todas sempre, e assim, muda minha vida todo dia que eu assisto, entendeu? Vale muito a pena ouvir esse cara. Então, procurem, porque é uma aula de graça aí na internet para vocês, tá? Tá, ok. Vamos procurar sim. Pessoal, como eu disse para vocês, todas as segundas-feiras nós temos as conversas afinadas às 15 horas. Na próxima semana, nós vamos receber a professora doutora Gina Denise, que é a minha colega que falou com vocês aqui agora. Foi minha professora quando eu fiz a minha primeira graduação em música, que eu fiz licenciatura, fiz bacharelado em canto também. E ela me deu aula de História da Música, é uma excelente professora, a ênfase dela de doutorado em Educação Musical. E na semana que vem vai ser Educação Musical. Qual é a música? Então, a gente vai estar conversando sobre o repertório, não de música, mas qual o seu repertório como professor? E depois que a gente conversou hoje, com certeza eu tenho algumas perguntas muito legais para fazer para a professora Gina na próxima semana. Então, assim... Obrigado, Viviane, e espero nos encontrarmos mais por aí. Sim, vamos, tá? Com certeza. Fiquem espertos lá no meu site, Facebook, que fazendo eu vou pondo lá, tem outras lives aí que eu vou fazer durante a semana, tá bom? Você pode até mandar para mim, pessoal. Depois, quem tiver interesse da nossa live de hoje, eu pedi a permissão à professora Viviane, nós gravamos. Então, depois nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? É isso, então, obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Pode desabilitar o microfone, pessoal. Agora é hora de dar o tchau, falar.
Viviane, Paulo. obrigado. Foi maravilhosa a sua fala. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Viviane. Foi Tchau, ótimo. pessoal. Muito obrigado, professora. É sempre Obrigada, fantástica a Paulo, aula. também, né, Paulo? Nada, gente. Disponha. Obrigada, Paulo. Obrigada, Viviane. Foi ótimo, fantástico. Próxima segunda, às 15 horas. Se vocês quiserem, estejam à vontade para estarem conosco. Também, bem legal. Paulo, muito obrigada. Por nada, gente. Obrigado, Paulo. Meu marido é capixaba, eu sou de Paulista. Ah, é? Sim, é que eu não consegui virar minha câmera, por isso que minha foto está parada. Eu não sei o que aconteceu no celular, não consegui ligar. Sandra Vargas. Sandra Vargas. E meu marido é capixaba. Eu trabalho aqui no Mackenzie, São Paulo. Ah, Sandra, eu te conheço por meio de Clério. Ah, Clério, meu Deus, Clério. Eu ficava na casa dele quando ia passear aí. Sério? Mas quando você vem para São Paulo, você tem outra casa. Oba! Olha, tá vendo, gente, como é que é bom fazer live? É isso mesmo, viu, Paulo? Mas, Sandra, o Clério fala muito de você para mim, do seu trabalho no Mackenzie. A gente é muito amigo. Ele te considera como irmã. Amigo irmão. Meu irmão. Olha só, eu vou te mandar meu WhatsApp aqui para eu sempre mandar material. Eu vou botar para vocês aí, pessoal, para todo mundo, tá? Ótimo. Obrigada, porque viu, Paulo? Está sendo uma honra participar. A semana passada também foi com o Juvenal Moura, amei também. Ah, você esteve também? Opa, ele também. Ah, que bom. Só que estava meio rapidinho, daí eu não falei nada. Eu falei, mas é capixaba, deve ser gente boa. Sim. Sempre o Clério falava, ó, Sandra mora perto de mim. É, a gente tá tudo pertinho, tá? Mas quando vier para São Paulo, tem outra casa para ficar. Tá viu? bom, dê um abraço para mim na Marisa Piragipe. Ah, tá bom, pode ser a nossa médica lá no Mackenzie. Isso, minha amiga, ela é de Cachoeiro. Cachoeiro, tá, isso mesmo. Gente, bom, abração, hein, pessoal? Bom rever muita gente aqui. Parabéns, gostoso. Parabéns para todos aí. Muita saúde. Amém, para todos nós. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gente, esse